Lindeusas, bem-vindas a um vídeo muito diferente e que eu tô muito transbordando de alegria de poder compartilhar com vocês, porque é algo que eu venho montando há muitas semanas. Bem-vindas ao período chamado Entre Temporadas. O que está acontecendo? Nós tivemos a conclusão da primeira temporada e antes de inaugurar a segunda, eu precisei fazer essa intervenção aqui. Por quê? A gente não só vai mudar de temporada, tipo, encerrou os primeiros conteúdos, vamos começar o segundo. Não. A marca do podcast está passando por uma grande transformação. Se você veio do Instagram, você já começou a ver que o negócio tá diferente. Toda a estética foi mudada para preto e branco, tudo. Foto de capa do YouTube, foto de perfil, as imagens do destaque, tudo, né? As descrições também mudaram, tipo, estão escrito fim de uma era. E eu vou explicar o que está acontecendo. O que está acontecendo é que o podcast está passando por um rebranding. O que significa essa palavra em inglês? Brand significa marca. Branding significa o processo de construção de uma marca. Uma marca. Gente, detalhe, eu ainda tô rouca, tá? Porque eu tive o evento, o Encontro de Almas e Negócios, a primeira edição foi quinta-feira passada, que a gente basicamente falou o dia inteiro. Eu não consegui descansar. Sexta eu também falei o dia inteiro. Sábado e domingo eu trabalhei. Ontem, reunião. E hoje eu tô gravando esse vídeo. Então, assim, o meu corpo, inclusive até vocês perceberem um pouquinho de falta de energia, vai ser um pouco difícil, porque eu estou animada. Mas se vocês sentiram um pouquinho esse pátio, sua aura tá um pouquinho diferente. Eu acordei com o corpo meio assim, querendo ficar resfriado, meio dor de garganta, mas vambora, que isso aqui. Falei, corpo, aguenta mais uma semana, que isso aqui é muito importante. Então vamos lá. O podcast está passando por um rebranding. Brand é marca, branding é o processo de construção de marca, rebranding é quando você faz a construção de marca tudo de novo. O que isso significa? Que vai ter muita transformação por aqui. Então vai mudar paleta de cores, vai mudar toda a identidade visual e a maior mudança, né, que é o que a gente vai falar nesse vídeo, porque a pergunta que tá na cabeça de todos, o que vai mudar é o nome do podcast. Até o nome. Então, o core da identidade vai mudar. E no vídeo de hoje eu vou explicar por que o nome antigo, Os Negócios dela, não tava mais ressoando comigo. Eu amo que vídeos são eternos, né? Então pode ter gente que tá chegando nesse vídeo bem mais lá no futuro, quando ela já conheceu, às vezes, o podcast com nome novo, nem sabia que tinha tido nome antigo. Pois bem, antes o podcast chamava Os Negócios dela. Então, independente de onde você está chegando, eu vou explicar tudo como está sendo esse processo. Eu poderia simplesmente, talvez outros podcasters fariam isso, de não explicar nada. Chega aqui numa temporada 2 com tudo modificado, foto nova, identidade nova, cores novas, nananã, nome novo. E só que assim, eu pessoalmente, eu sou formada em comunicação, trabalhei com marketing, então eu sou fascinada por esse processo de branding no geral. E como eu sei que muitas das pessoas aqui que me acompanham são majoritariamente empreendedoras, eu sei que vocês também gostam, porque vocês têm que fazer isso para a construção da marca de vocês. Então, eu acho muito rico esse processo de explicar o que motiva, sabe? É quase como abrir a cortina para vocês do backstage, assim, e falar, gente, vem cá ver o que tá acontecendo aqui por trás, sabe? Então, é por isso que eu quero fazer essa sequência com vocês. A ideia dessa série chamada Entre Temporadas é ser uma série mais curta, tá? Não é que ela é uma temporada inteira, igual foi a primeira temporada, ela é uma série mais breve de vídeos. E eu queria dizer vídeos mais curtos que o normal, porque na minha cabeça é assim que eu tinha planejado, mas o importante é passar a mensagem. Então, quando eu começo a falar, se eu sentir que tem que explicar mais um ponto ou outro, a verdade é que eu nunca sei quanto que o vídeo vai durar, não é mesmo? E tem vários vídeos, então sei lá quanto que um vai durar mais que o outro, mas o importante é que é uma série um pouquinho diferente, entendeu? Não é uma temporada normal, esse é o ponto principal que eu tô passando pra vocês. Então vamos ao tema de hoje, que é por que o nome Os Negócios dela não estava mais ressoando comigo. Primeiro de tudo, eu acho importante fazer uma leve recapitulação de todos os processos que o podcast passou, porque muita gente que tá aqui nem sabe dessa primeira etapa, porque na verdade, Os Negócios dela surgiu apenas como um canal de YouTube, não tinha no Spotify ainda, não era podcast, era um canal de vídeos, eram vídeos mais curtos, assim, tipo 10 minutos, e foi em 2021. Eu fiquei por 2 meses criando conteúdo continuamente, assim, foi bem legal. Até que eu senti que eu tinha que pausar. Por quê? Eu amei fazer os negócios dela. A minha ideia não era pausar pra, tipo, encerrar o podcast, o canal na época, mas sim porque eu senti que eu precisava focar naquele momento toda a minha energia no lançamento da minha marca.
Então tem uma marca de joias chamada Memorar Joias, que até então ela estava sendo construída por trás das cortinas, então fechando tudo operacional, os preços, os designs das peças, tudo, né? Eu comecei a empreender do zero, sem nenhuma referência. Então tava todo esse momento de construção e naquele momento finalmente chegou a hora de lançar, né? E eu falei, cara, eu sei que isso vai exigir toda a minha energia. Se eu ficar com 2 projetos, tipo, fazer o canal junto com o lançamento, não vai dar certo. Então eu senti que eu tinha que fazer essa pausa, assim como eu senti que eventualmente eu iria retomar. E a minha intuição foi muito clara, tipo, não precisa planejar quando você vai voltar com esse projeto, você vai ter a intuição de quando for pra você lançar. Ok, fiz essa pausa e a minha intuição veio muito forte no ano passado, 2024. Então, fez a virada de ano, 2023, 2024, eu senti, cara, é agora a hora de retomar o podcast. Foi, tipo, literalmente no dia 1/1, foi muito forte, assim, é agora, é agora, é agora. E naquele momento, eu já tive um feeling de eu vou precisar mudar o nome do podcast. Por quê? Foram 3 anos de pausa, né? De 2021 para 2024. E eu aprendi muita coisa, eu vivi muita coisa, eu vivi muitas transformações internas nesse momento. E eu senti que pro nome acompanhar todas essas transformações, ele ia ter que mudar. Eu cheguei a começar a fazer um exercício de naming, não sei se vocês conhecem esse nome. Naming é o processo de escolher o nome para uma marca. Eu cheguei a começar esse processo, mas eu tive uma intuição muito clara. Sim, você vai ter que mudar de nome, mas não é agora. Assim como qualquer vontade que você tiver de fazer uma alteração no logo, né? Porque o logo tinha sido eu mesma que fiz e tudo mais. Eu tava com vontade de chamar uma profissional, uma designer, fazer uma versão mais profissional. Tudo isso eu senti. Você vai ter que fazer, Patrícia, mas não é agora. Segura. Agora é o momento de você voltar a engrenar os motores. Então, cara, cria conteúdo. Faz o projeto rodar. Entende melhor o projeto antes de mudar qualquer coisa. Falei, sim, senhora, senhora, intuição. E aí, eu retomei e eu fiz ao longo do ano inteiro de 2024 a primeira temporada. Daí vocês acompanharam aqui, tem a pasta ali no YouTube, na playlist, né? Se vocês não viram. Tem todos os vídeos no Spotify também, tudo mais. Quando deu no final do ano, teve um momento muito chave de muita mudança, muita transformação, que foi o meu evento. Então, foi a primeira vez que a minha intuição falou, Paty, você precisa testar uma coisa diferente e eu preciso que você faça um evento presencial. E eu fiquei tipo, o quê? Eu nunca tinha feito evento presencial, nunca foi meu sonho fazer evento presencial. Eu me imaginava no futuro, tipo, participando de eventos, mas não eu organizando meu evento, sabe? Então foi muito interessante. Tem vídeo contando em detalhes essa questão do evento, contando toda essa história, porque ela foi muito mágica, assim, como tudo foi muito guiado e como tudo foi acontecendo, como eu tirei uma ideia inicialmente absurda do papel em tão pouco tempo e como eu fiz tudo acontecer e foi um grande sucesso, enfim, e quanto foi transformador dentro de mim, né? Então não vou repetir nesse vídeo aqui. E esse evento foi um momento de virada de chave em relação a essa questão do nome. Então, na verdade, tem alguns pontos que eu quero contar pra vocês do que me levou a fazer a mudança de nome, mas eu vou contar em ordem cronológica inversa. Então, eu vou começar do final e depois eu vou voltando pros outros pontos. O momento final, que foi a gota d'água que eu falei, com certeza eu vou ter que mudar o nome, foi esse momento do evento. Por quê? O que aconteceu? Nesse momento, chegaram muitas pessoas que não conheciam o podcast. Tanto, inicialmente, chegaram as parceiras e as entrevistadas, certo? Antes de o evento começar a ser vendido para as pessoas que iam assistir, eu estava convidando as parceiras e eu estava convidando as entrevistadas. E para divulgação delas, né, para elas mesmas divulgarem que elas estariam no evento e tudo mais, eu pedi para elas fazerem vídeos, stories, né, reels. Eu postava no grupo do WhatsApp, eu postava no Instagram. E depois que as participantes começaram a chegar, também teve um momento delas falarem que iam participar do evento, ou até durante o evento, ou até no pós-evento. Então teve vários momentos que pessoas diferentes falaram o nome do podcast. O que aconteceu? Eu percebi em várias dessas situações as pessoas falando o nome errado. Então, eram várias variações de erro, não era um erro específico, mas, por exemplo, ou não falando falando direto negócios dela, ou falando, tipo, invertendo singular e plural, porque o nome era os negócios dela, plural, plural, singular. E aí eu vi, tipo, só negócio dela, ou negócios delas, aí falava no plural, ou falava, tipo, invertia totalmente o singular e o plural. Então era falava assim, o negócio delas. E, assim, só um ponto pra piorar tudo. Existe um outro podcast chamado O Negócio Delas. E eu nem sei muito do que se trata, mas acho que são 2 pessoas falando de um negócio, então por isso que elas inverteram o singular e o plural, faz muito sentido.
Mas assim, isso foi me causando um desconforto, porque, gente, eu que sou da comunicação, estudei isso, eu sei que isso nunca é culpa da pessoa que falou. Isso é culpa da marca. Como assim você tem um nome de uma marca que as pessoas, mesmo querendo gravar o nome da sua marca, elas não conseguem, porque o nome tá difícil? A marca não pode fazer isso. A marca tem que facilitar essa lembrança de marca, porque já é difícil alguém querer ouvir o que você tem pra falar. Aí ela. Aliás, é difícil ela saber que você existe. Aí depois que ela soube que você existe, é difícil ela ficar interessada e falar assim: nossa, eu acho que tem conteúdo aqui pra mim, quero ouvir você falar. Ainda vou num evento presencial desse negócio. Se ela passou por todas essas etapas, ela tem interesse em você e mesmo assim ela tá falando o nome errado, é porque o nome tá ruim. Entende? E até pessoas, assim, tanto totalmente desconhecidas, erraram o nome, quanto pessoas muito próximas, que ouvem eu falando do podcast há muito tempo. Então, pra mim, aquele foi o momento gota d'água, né? Que eu falei que ia começar a contar do final pro começo, esse foi o final que eu falei, cara, não, agora é o momento de eu começar a pensar num novo nome. Além disso, uma outra coisa ainda mais gramatical que tava me incomodando, e eu percebi principalmente quando eu ia criar conteúdo escrito. Não tava legal o nome começar com um artigo. Então, os negócios dela. Por quê? Dependendo do jeito que você vai escrever, gente, fica muito difícil. Por exemplo, quando você quer usar o D. Então, a gente vai fazer um evento dos negócios dela. Você concorda que você emenda o D com os dos negócios dela? Na fala, isso não tem diferença nenhuma. Mas quando você tá escrevendo, você não pode comer o os. Porque o os é uma primeira palavra do nome. É o nome, não é só um artigo aleatório, é o nome. Então eu tinha que escrever de os negócios dela, do os negócios dela. Tipo, sabe umas coisas assim? Pode parecer bobeira, mas vai acumulando incômodos. E de novo, como uma pessoa que gosta de estudar marca, principalmente o nome, que é uma coisa tão impactante, a primeira coisa que a pessoa tem contato com a sua, né, com a sua marca é o nome. Não, isso não pode ser difícil. Isso não pode ter essas travas. Então isso também já tava me incomodando. Tanto que inicialmente, quando eu pensei em mudar o nome, eu falei, será que se eu só tirar o artigo já resolve? Tipo assim, negócios dela. Vamos chamar só de negócios dela? Só que daí eu comecei a entender que a transformação, na verdade, era muito mais profunda do que só mudar um nome. O que acontece é que se eu for voltar, na verdade, lá desde o início, desde quando eu criei, na verdade, o canal do YouTube, o que acontece? A minha. Deixa eu pensar como eu explico isso de um jeito simples, porque é muito profundo pra mim. Quando eu comecei a empreender, eu não tinha referência de empreendedorismo, né? Eu não tinha pessoas próximas que empreendiam e tudo mais. Meus pais eram funcionários públicos, não era a mesmo lugar de carreira que eu estava querendo seguir. Então, para mim teve um processo muito desafiador no começo, que era entender como que empreendia, o que que ia ser exigido de mim se eu quisesse empreender, o que que era a parte empreendedora, o que que eu ia precisar fazer, o que que eu ia precisar ser, né? Então, teve um momento muito de estudar sobre empreendedorismo, só que eu percebi que ele vinha mais de um lugar de mentalidade. Não era tanto de tipo, deixa eu fazer um curso de estratégia de negócios, deixa eu fazer um curso de marketing. Isso também podia acontecer em paralelo. Mas a maior dificuldade que eu tinha pra ir de tipo, não me imagino tendo um negócio, pra eu consigo ter um negócio bem sucedido, era a mentalidade. Porque é o acreditar que você consegue. É tirar todas aquelas crenças limitantes. Então foram 2 anos ali de eu construir a marca muito intensos em estudo de autoconhecimento. O meu companheiro da época, que a gente morava junto, ele era empreendedor, ele que me apresentou muito de empreendedorismo e ele amava esses livros de autoconhecimento e acompanhar podcasts. Então foi muito através dele também que eu comecei a estudar. As referências de empreendedorismo feminino veio mais por minha conta, mas o estudo no geral de mentalidade veio muito por influência dele e a gente conversava muito disso. Então foi um momento que eu realmente mergulhei e eu tinha com quem conversar sobre, sabe? Então, eu já falava, desde o início do canal, quando eu chamava os negócios dela, eu já falava muito com esse viés de autoconhecimento. Tanto que se você pegar até hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá? Se você tá vendo no futuro, pode ser que tenha outro vídeo que seja de maior visualização no canal. Mas, por enquanto, o vídeo de maior visualização do canal é um vídeo que eu ensino a fazer journaling. Ou seja, é um hábito, é uma prática de você esvaziar sua mente, começar o dia, o novo dia que tá começando com uma mente esvaziada, para você conseguir aumentar sua produtividade. Então já era com essa pegada de autoconhecimento. Só que na época eu não tinha as palavras pra saber, sabe, nomear isso, pra saber, não, então peraí, eu vou falar de empreendedorismo, mas com esse viés de autoconhecimento. Pra mim, os dois vieram muito juntos, eu não sabia muito como falar isso. Então, o que que eu consegui traduzir no nome na época? Negócios, tá dizendo que eu falo de empreendedorismo. Delas, tá dizendo que eu falo com mulheres.
Então, os negócios dela, né? Tô falando de empreendedorismo feminino. Era isso que o nome transmitia na época, porque era isso que eu tinha conhecimento para conseguir transmitir. Quando teve esses 3 anos de pausa, eu aprofundei muito mais em autoconhecimento. Só que de um lugar que foi uma camada mais profunda do que a mentalidade. Existe uma ordem, né, pra gente ir aumentando o conhecimento sobre nós mesmos. Essa jornada interna, ela tem uma ordem. Então, primeiro a gente começa bem na mente, que é o superficial, é a mentalidade, é o mindset, é tirar crenças limitantes e tudo mais. Aí você começa a entender que tem um nível subconsciente. Então, você começa a fazer alguns trabalhos. Um exemplo de prática que trabalhei, por exemplo, hipnoterapia. Então, ela já vai trabalhar, é como se fosse uma terapia de conversa, só que ela já atinge coisas do subconsciente que, se a gente fosse tentar lembrar conscientemente, a gente não iria conseguir, tá? Então, beleza, a gente aprofunda mais uma camada. Aí, quando você tá muito em trabalhos de subconsciente, você fala, não, mas tem mais, tem uma camada mais profunda. Aí você chega na camada energética. E aí eu comecei um batalhão de coisas, que ao longo aqui dos vídeos eu tenho muito pra falar sobre isso, não é nesse vídeo que eu vou entrar em tudo isso, mas eu fiz muitos trabalhos energéticos, tá? E aí eu percebi que da mesma forma que na primeira etapa ali do canal eu tinha que trazer essas coisas, não dava pra eu trazer naquela primeira etapa o empreender separado de autoconhecimento, eu percebi que com essa nova fase não tinha como eu trazer o empreender separado dessas questões de subconsciente, essas questões energéticas, porque pra mim o processo veio junto. E não só pra mim, mas é que tem poucas pessoas falando disso, né? Porque geralmente são assuntos que o mesmo ser humano passa, mas ele ouve isso em podcasts diferentes. Um podcast ele ouve só sobre negócio, um podcast ele ouve só sobre autoconhecimento e energia e tudo mais, e cura energética e terapias energéticas, e não tem um lugar que junta esses dois, né? Mas pra mim não tinha muito como diferenciar. Então, se você ver a primeira temporada, eu já trago muitos desses assuntos, mas de novo, não com uma clareza. Do mesmo jeito que no começo eu não conseguia ter a clareza de que eu ia falar de autoconhecimento e trazer isso no nome, eu não tava com essa clareza de tipo, tá, mas como que entra um assunto relacionado ao outro? Como que essas coisas se misturam? Então eu fui fazendo um vídeo muito intuitivamente, que era isso que minha intuição tinha guiado, só cria conteúdo. Depois você vai entender. Cria conteúdo pra rodar esse motor, pra criar essa energia de movimento. Depois vai vir a clareza. Eu acho que é uma frase da Mel Robbins que ela fala que a clareza não vem de você ficar parando e pensar. A clareza vem do movimento. Então é quanto mais você faz, mais você entende o que você está fazendo, aí você faz mais alinhado e mais alinhado e mais alinhado. Então foi bem isso que aconteceu. E eu fui tendo essa clareza. Quando chegou esse momento que teve o estopim, falei, não, agora eu vou ter que mudar de nome, eu tive clareza em relação a isso. Eu falei, cara, realmente tem que mudar o nome, porque o nome hoje, os negócios dela, não tá abarcando tudo que eu falo. Eu falo sim de empreendedorismo. O nome tem que refletir de algum jeito a parte de negócios, de empreendedorismo, de construção de negócios. Só que é uma camada mais profunda. Eu falo muito relacionado a esse olhar para dentro que a gente tem que ter. Quando a gente quer ter resultado do lado de fora, num faturamento, num negócio crescendo, em número de seguidores, tudo que é para fora, a gente tem que ter, isso é só um reflexo de dentro. Então a gente tem que ter trabalhado dentro antes. O mundo interno é o que cria o mundo externo. O mundo externo é um reflexo do mundo interno, certo? E assim, gente, se você é empreendedora e você já passou pelo processo de naming, né, de criar um nome para o seu negócio, você sabe que ele pode parecer. Eu faço um paralelo um pouco com moda. Sabe quando fala, ai, gente, roupa é só uma roupa, é só o que tá por fora. Tipo, ai. Cara, não, a roupa ela comunica muita coisa. A roupa ela comunica antes de você abrir a boca. O nome é a mesma coisa. Pode parecer, ah, é só uma roupagem. O que importa é realmente o podcast, os conteúdos. Não, mas o nome é muitas vezes o primeiro contato que alguém tem. Ou esse nome vai repelir a pessoa, ou vai atrair. Ou ela vai se identificar, ou ela vai falar, isso não é pra ela. Mesmo que ela nem tenha ouvido um A da minha boca. Então, o nome... E por que também é muito difícil? Geralmente, o tema que a gente fala, ainda mais no caso de um podcast que a gente fala de tantos assuntos, é um escopo muito grande que a gente fala. Resumir, tentar traduzir em uma, duas palavras, né? No caso dos negócios dela tinha 3, no máximo, né? Um nome vai ter o quê? 3 palavras. Resumir em pouquíssimas palavras, de uma a 3. Tudo o que você tem pra passar aqui de missão é muito desafiador. O meu ex falava uma frase que eu amo, que ele fala assim: precisa de tempo para ser breve. E é isso. Pra você conseguir resumir uma coisa, você precisa de muito tempo pensando e entendendo aquilo pra conseguir fazer sentido. Então, o processo levou muitas semanas muito intensas, assim, de eu pensando no novo nome, porque eu, na verdade, precisava entender
a mim mesma. O que eu, Paty, vim fazer nessa terra? Cara, de verdade, qual que é a minha missão? Por que eu sinto esse chamado tão grande de fazer o podcast? Porque até então eu empreendia com a minha marca de joias, eu podia ter ficado só com a marca de joias. Por que eu sinto um negócio tão forte me chamando pra fazer esse podcast? Por que eu sinto um negócio tão forte me chamando pra área de comunicação? Aí eu fiz o evento e deu muito certo. Por que também o evento entrou na minha vida? Então eu tive que entender coisas muito profundas. E quando eu fui entrando no podcast, tipo, com quem que eu tô falando? Quem que é realmente meu público? Quem que eu vim ajudar? Porque eu não tô falando isso aqui pra ai, por mim, porque eu adoro falar sozinha, liguei uma câmera. Não, isso eu podia fazer literalmente andando no meu apartamento, que inclusive eu faço isso com frequência, e falo sozinha. Tem aquele grupo sozinha no WhatsApp, que é você com você mesma? Mando vários áudios pra mim mesma. Isso aqui é muito além disso, eu tô fazendo isso para alguém, eu não tô falando por mim, eu tô falando porque eu sinto que eu tenho coisas pra transmitir, pra ajudar a impactar outras pessoas que estão me ouvindo, pra ser um canal de informação. Então, eu tive que ter clareza de tudo isso para conseguir criar um nome. Então, inclusive, se você tá passando por um processo de criação de nome para sua marca e tá desafiador, tipo, cara, mas eu não sei, parece que ainda não veio, é porque você ainda não tem total clareza da sua empresa, do seu negócio. Porque quando você trabalha a clareza do que você faz, o nome é assim, ó, pá, ele desce. Eu gosto de fazer uma metáfora, é como se ele estivesse rondando aqui, ó. Sabe coisa no computador que tá na nuvem? É como se fosse isso. O nome, ele já tá no nosso campo. Eu até fiz um trabalho energético que a moça me passou essa informação. Ela falou, cara, seus guias espirituais, eles estão me falando, o seu nome já está no seu campo. É que você ainda não recebeu, ele ainda não desceu pro 3D, entendeu? Ele não desceu pra matéria, ele não desceu pra sua cabeça. Mas ele tá rondando você. Então, continua esse processo que ele vai chegar. E é isso. Se você ainda não chegou no seu nome, bate menos a cabeça na criação do nome e mais em se aprofundar, tanto em autoconhecimento, qual que é o seu propósito por trás disso, qual que é a sua missão aqui, qual que é o seu dom, o que você veio para entregar, e quem é a sua persona, né? Tipo, persona é um nome tão comercial, eu acho que quem que é a alma que você tá impactando, quem que é a pessoa que você veio aqui transformar, por que que ela tá te ouvindo, o que que você tem de especial para entregar para ela? E quanto mais você for respondendo essas perguntas, você pode fazer isso sozinha, você pode fazer mentorias. Eu, inclusive, tive ajuda de mentoria. Quanto mais você vai fazendo esse trabalho, o seu nome vai chegar com a maior certeza. Você vai fazer o download desse nome. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. E é por isso, gente, que eu não vou simplesmente vir aqui e jogar um novo nome. Perde todo o aprofundamento. Aí vai parecer realmente só essa roupagem. Ah, não, era esse nome, virou esse nome. Era os negócios dela, virou. Tananã. Não, é importante eu explicar tudo isso, porque tudo isso já é parte da minha missão de explicar e passar muita coisa pra vocês, entendeu? Esse processo. Porque muitas de vocês vão passar por esse processo na marca de vocês. Tirando marcas que talvez sejam muito óbvias, do tipo assim, o nome da marca é o meu nome, né? Tipo, sei lá, um escritório de advocacia, é o próprio sobrenome da pessoa. Mas são raros os casos. Geralmente a gente quer um nome especial, geralmente a gente quer um nome cheio de simbolismo, um nome pra comunicar. E mesmo que você chegue num nome que é o seu próprio nome, tá? Muitas vezes tem um mega processo pra falar assim: é só eu usar o meu nome, porque é isso que realmente traduz. Então, independente de qual é o processo que você tá criando, você vai ter clareza do nome da sua empresa, nome do seu negócio, quando você tiver a clareza interna. Então, é por isso que eu tô fazendo esse entre temporadas, essa série breve, né, de vídeos para explicar todo esse processo para vocês. E o próximo vídeo eu vou falar o que cura energética tem a ver com empreendedorismo. Que é isso que eu falei para vocês. Como que eu comecei a conectar esses pontos? Cara, eu tô sentindo vontade de falar de um assunto e de outro, e eles parecem tipo água e óleo, né? Parece que eles não se misturam. O que tá acontecendo, né? Tipo, como que eu uno essas coisas? E como que isso começou a se juntar? Primeiro, isso juntou na minha vida, para depois eu querer falar disso, você concorda? Então, eu vou contar um pouco sobre como começou tudo isso. O que cura energética, o que essa parte energética tem a ver com o empreendedorismo. Então, até amanhã, nesse mesmo horário, 12:30, enquanto vocês almoçam aqui, eu vou conversando com vocês, a gente vai batendo esse papo. Então, até amanhã pro episódio 2 da série Entre Temporadas. Até mais, lindeusas!